Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Olá, valentes, tudo bem? Que Deus abençoe grandemente a sua vida nesse dia abençoado que o Senhor nos preparou, nessa segunda-feira abençoada, né? Como eu gosto sempre de brincar, né? O Dia Internacional de se começar as coisas, né? E em nome de Jesus, que cada um que está aqui tenha pego, né, a palavra de domingo, né, de nos atualizarmos com o Senhor, atualizarmos a nossa mente, o nosso estilo de vida. E é com essa determinação todos os dias que nós temos que nos levantar e decidir, né, o que eu posso fazer para melhorar, como eu posso melhorar na minha vida, na minha casa, no meu relacionamento, na minha saúde, no meu intelecto, né, porque todos os dias são dias onde nós podemos fazer algo bom, né? Onde nós podemos crescer. Hoje de manhã já começamos a nossa segunda-feira com a oração de Jabes, né? Logo após tivemos aí o nosso primeiro culto do dia, já nos alimentando da palavra. Estamos aqui para a glória do Senhor, podendo agregar alguma coisa, contribuir com alguma coisa aí na sua vida. E é claro, você agregando a nossa vida também, participando, estando inscrito nos nossos canais, né? Participando, né? Mandando, aproveitando estes primeiros minutos aqui do nosso programa, A Hora dos Valentes, mandando para os seus amigos, familiares, né? Nos grupos que você tem, para que a palavra, né? A mensagem e acima de tudo, né? O posicionamento dos homens possa ser algo real, efetivo aí nas nossas vidas. Então, muito boa tarde para você que está aqui conosco. A Thaisa já faz meia hora que ela já entrou no nosso chat aqui, né? Sejam todos bem-vindos. O Wilson, a Fernando, o James, a Glau, o Luciano, a Leandra, o Lauro, Terezinha, o pastor Cauê, a Taqueiroz. Que Deus abençoe a todos vocês. Boa tarde a todos, boa tarde, Anderson. Boa tarde, Murilo, boa tarde a todos, graças a Deus é isso aí, o Dia Internacional de começar, né? E bom é quem começa, pelo menos na segunda, né? Porque tem gente que nem na segunda, o nome já tá falando, né? Nem na segunda chance, vida, né? No segundo dia da semana, no dia útil, né? Tradicional, o dia que todo mundo vai, né? Porque existe três tipos de pessoas, né? Existe aquelas que são diferenciadas e estão na frente, gente que tem iniciativa e disciplina. A pessoa, ela depende de Deus. Aquela que ela ouve Deus é o suficiente. Ela já sabe o que fazer, ela faz. Ela não depende de ter vontade, ela não depende de ninguém ter feito antes dela. Existe a maioria, que é aqueles que acompanham o fluxo, né? Pelo menos estão no mesmo ritmo. E existe aquelas pessoas que nem com todo mundo fazendo. São as impermeáveis, né? Aquelas que a família tá indo, né? Gente mais nova tá indo, eu falo mais nova, gente que chegou depois tá indo, gente que foi criticada pela pessoa, né? Sabe aquelas pessoas, não, porque o fulano é isso, porque o fulano nem para isso. Eu lembro, porque falou para mim. Eu lembro de uma pessoa uma vez, e a bispa usa essa expressão, você vai lembrar e você vai saber de quem eu estou falando. Uma vez a gente estava tendo uma alteração e uma pessoa, né, que alguém conheceu de perto, olha como que a vida é uma roda gigante, a vida é no mínimo a vida ela chega a ser engraçada. Sim. Eu lembro que eu cheguei na porta de um lugar e essa pessoa estava saindo, né? E eu disse assim, para alguém, igual a gente tá numa situação parecida hoje, eu cheguei assim, fulano, eu preciso que você deixa tal e tal coisa organizada. Aí a pessoa disse assim, não, tudo bem, eu vou organizar, mas alguma novidade e tal? E eu disse assim, fulano está chegando para fazer um teste. A pessoa falou assim, não é o fulano tal não, né? Porque a pessoa tem um nome comum. A pessoa disse, não é o fulano tal não, né?
Falei, é ele mesmo. Ele falou assim, nossa, que é isso? A pessoa fez assim, ó. Puxa vida, o fulano, isso aí não serve nem pra fazer sabão. Sabe, né? Sei. Não, eu tô falando uma coisa que eu vivi. Eu vivi a situação, olhei assim na hora, falei, não fala assim não, vamos, né? Mas Deus vai abençoar, né? Vamos ver como é que a pessoa se sai e tal. A pessoa, não, isso aí não, a pessoa já saiu assim, abaixou a cabeça, já saiu naquela negação, falando assim, fulano não serve nem para fazer sabão. E aí eu pedi, organiza tal, pois a pessoa chegou. A pessoa, óbvio, dentro do processo, Claro. né? Isso não foi assim, Não ó. chega e vai, nossa, aconteceu. Né? Mas é o que eu estava falando, a pessoa chegou, derrapou a pessoa, igual foi falado, até pelo peso, né? Quantas pessoas falando, né? Porque teve gente de onde a pessoa saiu, teve gente da congregação, teve gente da regional, teve gente lá de São Paulo, teve gente de todo lugar falando. Fulano não dá, fulano não vai passar, fulano não dá certo, fulano não serve, fulano... Então o fulano realmente, pelo peso, né, que ele mesmo, pelo crédito que ele não tinha, pela imagem que ele construiu, ele deu algumas derrapadas, teve uma dificuldade, demorou um pouco mais tempo, mas o fulano, sabe o que a gente está falando? Ele no começo ele não tinha iniciativa, disciplina, mas ele seguiu o fluxo, pelo menos ele cumpria a ordem simples. Sei. Fulano, faz isso aqui porque é bom. Eu não entendi bem, não sei por que isso vai ser bom para mim, mas quem venceu na vida, quem é uma referência para mim, tá dizendo que é bom, vou fazer. E uma coisa e outra e vai e tal. Pois o fulano que não servia nem para fazer sabão, realmente não deu para fazer sabão com a pessoa. Mas a pessoa se tornou, foi galgando os degraus, foi subindo, foi ocupando lugares, a princípio lugares que ninguém quis ocupar. A pessoa teve atitudes que no lugar dela, na situação dela, ninguém havia tido. Inclusive uma delas, né, foi uma bênção para a própria Mariana, na época, né, que foi foi um trabalho que ninguém abraçou, ninguém estava ali, e a pessoa fez uma diferença ali no começo do trabalho. A gente está falando da época dos jovens, não é da mulher corajosa, não. Isso aí, do trabalho das mulheres. A Forte Corajosa. E aí a pessoa começou e foi, mas ela não retrocedia, ela fazia com a dificuldade dela, no tempo dela, com a capacidade dela, foi fazendo, e deixou de ser aquela pessoa que segue o fluxo, que só cumpre ordem simples, para se tornar também uma pessoa de iniciativa, uma pessoa que despontou, uma pessoa que ocupou lugares, inclusive o lugar dessa pessoa aí que disse que não dava nem para fazer sabão. Essa pessoa que disse, que criticou, não fez o que a outra fez, enquanto isso a outra estava fazendo. E aí é onde tem gente que cada programa, vamos falar só desse período semanal, a cada programa tem ouvido uma direção, ó, faz isso, muda isso aqui na tua casa, muda essa postura, que isso aqui não é de um homem de Deus, muda essa mentalidade, mas não, eu não sou igual fulano, não, porque isso aqui não vai me levar a lugar nenhum, não, porque que isso aqui, e vai não tá fazendo. Então, às vezes, você nem tá naqueles dois grupos, o primeiro é excelência, o segundo é um grupo comum, mas tem gente que começa de onde tá, pelo menos, na humildade, né, não sei muito, não posso muito, mas eu vou com o que eu tenho, que é o que a gente fala. Teve gente que já começou sendo coluna de coisas mínimas, de lenço, e hoje já consegue pagar aluguel de igreja. Sim. A pessoa se colocou na posição e Deus pôde contar com ela. Tem gente que chegou na igreja e era o patinho feio. Ninguém queria. Inclusive essa pessoa do sabão aí também, né, na época, era uma pessoa queimada nessa área, e depois até Deus abençoou, né, com uma boa esposa, uma mulher de Deus, né, uma pessoa ali que, pelo menos até aqui, em nome de Jesus, até Jesus voltar, tem se mostrado uma bênção na vida dele, no ministério dele. Então, é a pessoa que saiu de trás, sabe? É igual, você que gosta disso, né? Eu lembro, não é a Fórmula 1, mas eu assisti um filme, faz muitos anos, eu até estou tentando lembrar o nome dele agora, que não lembro, que era uma corrida que o cara, ele teve um problema no carro, e alguém disse e falou assim para ele, cara, nem vale a pena, deixa pra lá. Ele falou, não.
falou, eu vou ganhar agora nas paradas. Cada um quando parar eu vou, enche, coloca mais gasolina. A pessoa foi indo, que é daquelas corridas mais longas, sabe? NASCAR. Eu não sei, eu não lembro o nome agora. E foi indo por final, 200 milhas. e é uma história real. Uma coisa assim. A pessoa acabou ganhando a corrida porque ele não deixou as pessoas falarem. Não dá mais. Porque piloto tem eles andam com um ponto, né? Uhum. Então eles vão ouvindo, né? Não, nem vai, não gasta Sabe mais tudo que tá isso. acontecendo. Então ele colocou na cabeça, eu vou ganhar agora quando os outros pararem, eu vou compensar isso, eu vou pegar o vácuo de para economizar combustível, eu vou aproveitar que eu tô com um pneu mais borrachudo, enfim, quem entende. Mas até o ímpio, quando vai fazendo, ele não aceita ser aquela pessoa, sabe? O do contra, o da crítica, o passivo. Imagina se você coloca tudo isso que você tem coisas que só você tem, que Deus deu para você, se você coloca isso com a fé em Deus. Se você não é uma pessoa autossuficiente e depende de Jesus. Meus queridos, para aqueles que entraram depois, você já enviou o seu link para os seus obreiros, para os seus amigos? Estou vendo aqui que tem vários pastores aqui. Já mandou o pastor Alexandre, pastor Marcelo, o seu Richard, o Lucas, o Natan, o pastor Daniel, que Deus abençoe a todos, bem-vindo, a Eliana, o Fábio, Deus abençoe a todos, já mandou o seu link, já deu o seu like aqui, para que esse programa chegue a ainda mais pessoas. Então mande, né? Vamos crescer juntos nesse trabalho abençoado. E pessoal, algo muito importante, até com base no que o Anderson estava falando agora, que é exatamente isso. Tem gente que do jeito que faz, ele reclama. Você deve lembrar daquela passagem, né? Eu não peguei ela aqui para ler para você, mas você deve se lembrar daquela palavra lá, se eu não me engano, está lá em João 8, se eu não me engano. Teria que verificar. Não, em Lucas 7. Onde o povo, de um jeito ou de outro, eles achavam um problema, né? João Batista jejuava e orava, eles falavam que ele tinha demônio. Jesus já comia e estava com as pessoas e falava que ele era um comilão e beberrão, né? Então nós vemos realmente que quando a pessoa ela não quer mudar, ela apresenta todas as desculpas, que é o que o Anderson estava falando agora. Tem aquela pessoa lá que ela quer vencer, ela quer mudar, ela quer prosperar, ela quer ser uma pessoa melhor, né? Tem aquela que, se conduzir ela, se ela tiver uma boa liderança, ela vai no caminho certo, e tem aquela que não, ela não quer, não consigo, não concordo, não tô afim. E assim nós vemos pessoas, especialmente homens, como é o foco aqui do nosso trabalho da Hora dos Valentes, nós vemos, infelizmente, muitos que não têm se posicionado e por isso têm fracassado. Uma palavra que eu gostaria que você se lembrasse, até que nós falamos hoje cedo, é o povo, os homens da tribo de Issacar, que diz assim, 200 chefes que sabiam como Israel devia agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Então nós vemos aqui 200 líderes, essa tribo não tinha só 200 pessoas, né? Ou 200 famílias, mas tinham 200 líderes. Poderiam ter 300, poderiam ter 400, 500, 1000, poderiam. Mas apenas 200 realmente tinham esse dom de discernimento, onde eles sabiam lidar em qualquer circunstância. Então, o Senhor nos colocou como esse cabeça, como essa liderança da nossa casa. E esses homens, quem é mais atacado? Aquele que está como liderança de vários ou aquele que está só cuidando da vida dele? É óbvio que é aquele que está na liderança, porque o diabo, ele sabe que se ele derruba o cabeça, ele derruba já uma sequência de todo mundo que está embaixo. Então, esses líderes, eles eram atacados no emocional, eles eram atacados na vida financeira, eles eram atacados na saúde, no casamento deles, mas eles tinham sabedoria, eles tinham um relacionamento com Deus, por isso eles sabiam agir em qualquer circunstância. Então ele estava atento, precisamos orar, precisamos vigiar nisso, vamos fechar a boca, a gente tá errando nesse ponto, vamos alinhar aqui, a palavra está falando assim, e é assim que o Senhor nos quer. O Senhor colocou o homem por cabeça. Ele quer que cada um se posicione como esses homens da tribo de Issacar. Mas sabe o que a gente tem visto?
Infelizmente, até eu brinquei, falando sério na verdade, mas eu falei em tom de brincadeira, em algum culto da semana passada, se eu não estiver enganado, que a gente tem visto um fenômeno muito perturbador, né, para dizer o mínimo, né? Que é aquela brincadeira que eu falei lá antes, lembra? Dos homens princesos. Lembra disso, dessa expressão? Quais são os sintomas, né? Os sintomas de um homem princeso, né? Até apareceu para mim no Instagram lá desse homem princeso, né? Que é um cara bombadão, fortão, mas com vestidinho, com lacinho. Exatamente. Infelizmente, muitos fazem assim. Ele fica de cara feia por bobagem. Ele tem atitudes para provocar. Ele tem atitudes de pirraça. Ele, quando ele quer provocar a esposa, ele fala que ele não vai na igreja para provocar ela de pirraça. Isso é atitude de um homem, pessoal? Isso é atitude de um homem como os da tribo de Issacar, que sabem lidar com qualquer circunstância? O cara não sabe lidar com as emoções dele. Se a gente vê uma mulher fazendo isso, fechando a cara, fazendo bico, né? A Mariana e a Iana vivem fazendo essas colocações, brincando, né? Com a tromba lá, ou a cara o bico de tamanduá. A gente até que releva, né? Um homem maduro, ele até releva. Às vezes mulher tem essas coisas. Mas quando um homem faz isso, isso é tão vergonhoso, isso é tão ridículo, né? O cara sai batendo porta, pisando duro, né? E a gente até espera isso de criança, às vezes mulher, às vezes faz isso dependendo do dia. Determinada né? idade também, né? Sim, claro. Tem idade claro, que a gente já... claro, aí não, volta pode aqui. voltar, pode voltar. Vem Opa, o aqui. que você está pensando? Você já sabe o que você está fazendo. Exatamente, exatamente. Quanto mais aquele que quer ser o cabeça, que quer ser autoridade, mas ele é o homem princeso Que é ainda. respeito de rei. Ele quer ser o respeitado, quer ser autoridade. Ó, aqui quem manda sou eu. Como assim? A autoridade, esses caras aqui, ó, esses homens que tinham sabedoria, eles não ocuparam aquele espaço lá porque eles eram amigos aqui do Josué, por exemplo. Não. Eles eram homens que conquistaram aquele posicionamento. Então, eles sabiam lidar em qualquer situação. Então, eles não eram conduzidos pelos seus sentimentos. E a gente vê exatamente isso, homens conduzidos por sentimentos. O homem, imagina só, se o homem é emocional e a mulher já tende a ser emocional, o que vira essa casa? Vira essa bagunça, essa falta de respeito, porque cada um tem o seu lugar. A mulher tem uma parte emocional e isso é importante para um lar, porque imagina só, se for tudo no racional, não tem sentimento ali. É tudo seco, é robô. Então é necessário, mas só emocional também, aí vira uma impulsividade, uma bagunça, um desequilíbrio, por isso que precisa ter equilíbrio nas coisas, né? Então, analisa isso. Nós temos visto exatamente esse perfil. Os homens não se posicionando porque eles estão mais delicados e sensíveis do que as próprias mulheres. Aí o que acontece? É o desequilíbrio. Aí a mulher tem que se levantar para fazer as coisas e aí é onde a casa fica uma bagunça. Então, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos nos posicionar. Esses homens aqui sabiam lidar em qualquer circunstância, por isso eles comandavam a sua família. Eles tinham sabedoria, as pessoas seguiam eles. A sua casa, a sua família segue você. Você é uma referência de espiritualidade, de disciplina, de um homem de Deus. Você é uma referência em tudo que você faz, né? A gente falou, né, de alguns detalhes da semana passada, né? Se você é uma pessoa ainda que é muito crítica, que olha sempre o que está faltando e não o que você já tem, aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Eu estou sempre olhando o copo meio vazio, não vejo o que eu tenho, só o que está faltando, né? A pessoa, ela não se esforça, ela não trabalha por algo mais, ela não tem ambições, aí reclama quando não está progredindo financeiramente, porque muitas vezes não é dizimista e ofertante. Lembrando ele não tem... que nisso aí que você falou, o Senhor falou para Moisés, né, certa vez, que este povo que já me tentou
Tem uma tradução, que eu não lembro qual é, que fala: esse povo que já me tentou 10 vezes não herdará a terra. Que quero tentar, é o que você está falando. Qual foi o tentar a Deus? Que a gente às vezes até fala aquela brincadeira, né? Não tenta a Deus, não tenta a Deus. Uma das coisas que as pessoas talvez não perceberam que tentar a Deus é reclamar do que você já vive, já tem, já conquistou, já recebeu dos livramentos, que é o que você está chamando de copo meio vazio, né? Que é aquela pessoa que ela nunca reconhece. Em vez de ela pegar e louvado seja o nome do Senhor, que eu estou aqui, que eu estou em pé, que eu estou indo de um lugar para outro, que eu estou completando tantos anos, que eu tenho essa mulher, né? Por mais que você pode dizer que tua mulher é isso, tua mulher é aquilo, né? Enfim, todo mundo tem. Nenhuma esposa, eu não conheço ninguém que tem uma esposa que fala assim: ó, minha mulher não tem defeito. Não tem. Na Bíblia não teve esse homem. Não teve. Todos eles tiveram mulher, como todo homem tem defeito. Não estou dizendo que o homem é bom e a mulher tem defeito. Todo mundo, toda pessoa, ela tem defeito. Olha o Elias. O Elias foi o cara. O Elias teve um momento dele. Tem um momento, tem aquele lado. O Eliseu veio com uma porção dobrada de unção, mas tinha um temperamento que a gente até entende porque que aquele homem não casou. O Eliseu não dá para ter uma esposa. Né? Você vê que em nenhum momento fala do Eliseu. Não dá fala pra de imaginar. Fraqueza, mas o cara era bruto, né? Então, mas você vê que ele não teve esposa, né? E na época não era, como se diz, ele não era católico, né? Ele não era um padre para não ter esposa. Então, cada um tem um defeito, mas reconheça. A gente precisa, como homem, ver que sem a mulher da gente, várias coisas na nossa vida não estariam onde elas já chegaram. Sim. Tem coisa que a gente até pode ter uma luta eterna, né? É assim, as minhas lutas eternas hoje, que eu tenho uma boa visão, elas são lutas irrelevantes. Por exemplo, se eu fosse, como diria a própria Ana, né? Se eu fosse agora responder um quiz, né? E não um quiz, e fossem feitas perguntas a respeito dela, de defeitos, tem defeitos. Só que hoje eu vejo esses defeitos tão irrelevantes, tão pequenos, tão, sabe, coisas assim que dá. Você vai falar, mas você tem que fazer algo por causa disso? Tenho. Você tem que pensar sobre isso? Tenho. Você tem que, às vezes, alterar um pouquinho, só um pouquinho a tua vida por causa disso? Tenho. Mas dá para eu fazer. Quer dizer, eu tenho graça para fazer isso. E as outras coisas que ela ajudou, que ela auxiliou, as coisas que é ela que faz, ela que ajuda, ela que completa a minha vida, né? Que se eu imaginar aí já o peso que tem de eu fazer as coisas que eu ainda vejo uma luta, superar, lidar, às vezes até fazer no lugar. Se eu tivesse que fazer o que ela faz para completar a minha vida, se eu colocar as duas coisas na balança, qual que realmente vale mais a pena? Eu fazer o que ela completa a minha vida ou eu continuar completando a vida dela com o que ela não é boa e com o que para mim ainda é um problema? Opa, isso aqui é leve perto disso aqui. Então eu olho para isso aqui e isso aqui faz isso aqui nem existir de fato. Existe. Mas sabe aquela coisa que você já incorpora, que você pensa, já faz parte da vida? Sim. É igual eu estava falando esses dias, né? Tem um casal aqui na igreja, você até falou, não, ontem não falou, você falou outro dia, que todo mundo aqui sabe quem é que tem não é recém-nascido, tem 1 ano o menino, né, agora. Ele tem tamanho quase de 2, peso de 2 e idade de 1 ano, né? Há 2 meses atrás, de 3 para 2 meses atrás, eu olhava às vezes, tinha dias, aqui a gente tem intercessão de segunda e quarta, domingo, segunda e quarta. E às vezes chegava, né, aqueles cultos que às vezes acabavam mais tarde um pouco, e aí tinha uma coisa e outra. Chegava na hora da oração, da intercessão, sabe? Às vezes você estava ali ungindo, pessoal, ou tinha alguém que falava alguma coisa, né, uma situação, eu ficava olhando os pais, né? Eu estava pensando na minha vida assim, meu Deus, igual hoje, segunda, acordei 3 horas da madrugada, tô até agora aqui o dia inteiro, aquele calor e culto, e o programa, e oração, e mais culto, reunião lá com o Brasil, né? Eu pensava assim, meu Deus, se eu ainda tivesse um filho recém-nascido,
chegar em casa, dar banho, dar comida, fazer dormir. Tem dia que a criança não quer dormir, você tem que ficar balançando, rodando a cama, fazendo a dança, entendeu? Dar chuva para a criança dormir, alguma coisa assim e tal. E aí eu lembrava, comprar fralda, lenço umedecido, fórmula. A gente ficava naqueles... comprar aquelas coisas de bebê. Grupo de Telegram esperando a promoção da Turma da Mônica. E assim, ó, né? eu fui comprar isso, eu fiz a compra essa semana passada. Não, eu fiz a compra semana passada, eu fui procurar lenço umedecido, e aí eu passei na ala dos bebês. Misericórdia. De fralda aqui, essas coisas. Meu amigo, eu achava caro no Brasil. Nossa. Aqui é mais caro que lá. Aí... Mas aqui tende a tudo, tipo, se a gente pegava de 36, aqui deve ter de 150. Eu né? tô falando, eu tava no atacadista quando eu vi o preço. Eu não vi, nem tive coragem de ver o preço no varejista. Aí, não, mas o que eu pensava? Falar, meu Deus, já pensou se fosse eu nessa fase? Já pensou eu agora com uma criança, tanta coisa que a gente tem. Tem momentos que eu e a Iana, a gente quase tem que dividir nós dois em 3 para dar conta de buscar em escola, fazer isso e tal. Aí eu pensava assim, eu não me vejo, eu não consigo imaginar mais isso na minha vida. Aí me vinha assim, ó, por que para mim é tão pesado? Porque eu não vivo, eu não tenho graça. E eu lembrei daquela frase que a Bispa fala do mestre, que o cara que foi treinar para ir para a fogueira, né? O cara colocou um fósforo no dedo, queimou e... Ai, mestre, eu não aguento, não consigo, como é que eu vou queimar? Ele falou, você não tem graça, você não tem graça para queimar o dedo. É verdade. Mas você vai ter graça para ir para a fogueira por Deus se você for para a fogueira. Então, até esses dias eu falei, então, o casal... Eu não me vejo no lugar deles porque eu não estou na vida deles. Então eu não tenho a graça que eles recebem diariamente, noturnamente, vespertinamente, para criarem os filhos e mais um bebê recém-nascido. Então, o meu casamento, por exemplo, pensando nesse exemplo, as coisas que hoje se tornaram insignificantes, eu olhei para a graça. Igual Paulo, né? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, já apanhei, já naufraguei tantas vezes. Tem aquela parte que ele fala. Então, eu já pedi até para Deus tirar um espinho que tem na minha carne, que ele não fala exatamente o que é, são várias, né, as suposições, deduções. Ele falou assim, eu já pedi, Senhor, tira, porque aquilo incomodava ele. Aquilo podia ser uma doença, aquilo podia ser a perseguição, aquilo podia ser várias coisas. Ele falou, Senhor, tira, Deus não tirou aqui, que ele falava, peraí. Mas eu cheguei até aqui. A graça de Deus me basta. Se a gente olha para a esposa da gente, se a gente olha para algumas coisas, e às vezes o cão, ele vai, te espeta, né? Aquela coisa. Você vai sempre achar o copo meio vazio, igual ele fala. Não, é porque é pesado. Quando você olha para a graça, você fala, não, peraí, eu tive graça para fazer isso. Eu tenho graça para toda a minha vida e mais isso. E está funcionando. E está bem. E o que eu recebo? E o que ela completa? E o que ela complementa? E as coisas que eu não estaria, não viveria, não teria, não seria, se não tivesse essa pessoa junto comigo. Às vezes até o problema que a pessoa é na tua vida, que te empurra para você chegar em determinados níveis que sozinho você não chegaria, não nesse tempo. Então, a palavra e o foco do copo meio cheio só tem um jeito. Jesus. Sim. Se olhar para você, para tua mulher, para teus filhos, às vezes tem dia que filho é pesado. Você vai ver o problema. Você vai sempre, é ruim, é... E ó, lembra desse exemplo. O Senhor, eu não lembro a expressão agora, não lembro qual das expressões, mas tem um que fala assim, este povo que me tentou 10 vezes, a tentação era blasfemar, era murmurar, era reclamar. E às vezes a gente até brinca, não vai tentar Deus. E tem gente que vive tentando a Deus e quando for reprovado e rejeitado, não vai saber por quê. Eu estou te dando a letra já, o porquê que às vezes você pode estar sendo rejeitado em momentos que você estava prestes a viver coisas, que você estava prestes a receber coisas, que você estava prestes a ingratidão fecha portas, né? A ingratidão fecha portas. Exatamente. A pessoa é ingrata, ela perde as coisas, ela fala mais, ela atrai mais maldição, ela vai entrando num ciclo de derrota na vida dela, né? E olha aqui que engraçado, a gente falou dos homens princesos aqui, quem está mais falando sobre isso são as mulheres, né? A Nisleide, a Eliana, né? Tá falando o absurdo, né? Que é. E Eliana, manda o programa pro seu marido ir assistindo, né? Tem que... Homem é assim. Homem é um trabalho de convencimento. Talvez um dos públicos mais difíceis de se trabalhar é o público dos homens. Não porque eles em si são difíceis. Para falar de dificuldade mesmo de convivência, a gente sabe, né? Isso não é uma provocação, isso é fato, né? As próprias
mulheres reconhecem isso, né? As mulheres elas têm uma dificuldade muito maior de conviver entre si, homem não. Mas a questão do homem é o convencimento. Ele sempre tem a tendência a achar que ele não está precisando de mudança nenhuma. É onde o que ele está falando, é onde ele vai perdendo coisas, perdendo tempo, alguém vai passando na frente dele, a mulher começa a sobressair, começa a servir na igreja, começa a ganhar mais que ele, porque ele está sempre achando que do jeito que tá bom, vamos devagar, vamos lá, vamos levando. E não é assim. Nós precisamos nos levantar, né? Até com base no que você estava falando agora, Anderson, da graça, né? Eu lembro, né? Eu já falei isso para Mariana já algumas vezes. Não sei o que você vai falar. Quando a gente teve uma época muito ruim, né? No nosso casamento, e essa época não foi um mês, 2, nem um ano, né? Foram vários anos assim. A gente teve as duas. Exatamente, bem que os antigos falavam a crise dos 7 anos. E é verdade. Depois dos 7 anos, né, obviamente que nada vai acontecer automaticamente, né? Tudo você tem que provocar. Então, lá, como a gente já falou nos trabalhos de casais, tal, da mudança do relacionamento a partir do 7º para o 8º ano, o propósito da mudança, enfim. A gente tinha já as 2 meninas. E de jeito nenhum pensaria em ter mais, né? Porque, né, não era uma fase boa, né? E já de algum tempo para cá, eu até falo para ela, né? Falava, agora que não é mais uma possibilidade assim na nossa vida, mas hoje eu gostaria de ter o Murilo Júnior, né? Porque o nosso relacionamento, as coisas fluíram de uma forma, a evolução dos dois, né? A mudança que ela foi tendo nesses anos todos, né? Ainda mais quando a gente mudou para cá, para esse projeto novo, para esse grande desafio, né? Onde hoje a gente tem aqui os internos, tem o Anderson aqui, que todos eles são de um apoio assim extraordinário, mas quando obviamente a gente chegou, era só eu, né? Corria para a área, fazia a partida no meio de campo, corria para a área, dava cabeçada e defendia, corria, batia o escanteio. E ela cuidando das meninas, cuidando da casa, e eu buscando locais para a igreja e conversando com gente, com proprietário, conhecendo as coisas, né? Então, todo esse suporte, né, que antes a gente tinha uma estrutura muito abençoada em São Paulo, né? E aí chega aqui, não tem essa estrutura, né? Hoje já tem uma estrutura bem melhor, mas todo esse desenvolvimento, né? Sim, mas se ainda construindo, assim, mas em relação ao que tinha antes, né? É porque assim, quem não tá aqui, eu já ouvi isso de você, é importante, até você ter esse retorno, né? Faz tanto tempo que você já não tá, vai fazer 1 ano, né? Agora esse mês. Vai. Quando você fala, não dá para a pessoa, ela não consegue dimensionar. Por quê? Não dá. Porque a pessoa que tá ali, vivendo, ela não consegue se transportar para algo muito diferente do que ela está vivendo. Não, quem é de São Paulo? A nossa referência é aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não tem como ter uma dimensão, Sim. uma imaginação. Por exemplo, aquilo, tem né? dias que aqui o negócio trava com o que tem. Sim. Entendeu? Porque tem uma na escolinha, uma tá em tal lugar, o outro tá em tal... Cada um tem que se desdobrar em 2, 3. Os finais aqui com louvor, com luz, com isso, com aquilo outro, às vezes dá uma... Às vezes o Anderson fica incumbido de ser o personal acendedor de luz, ele acaba se distraindo lá nas palmas, né? Que as palmas dele são únicas, graças a Deus, é só ele, né? Que bate daquele jeito. Ele e o Telzinho, né? Tem um ritmo diferenciado. E aí, às vezes, falta, meu ritmo né? é perfeito, é a palma só que é mais aguda. Mas o ritmo... Você faz pra provocar. Hã? Você faz pra provocar, eu tenho certeza. Pro pessoal, não. O pessoal fica assim, ó, a palma... Às vezes tem gente... Ele faz uma palma inteira e uma meia. Uma inteira e uma meia, pra provocar, É pra pessoa se ouvir, porque às vezes ele fala assim, vamos, gente. Aí tem gente que bate palma assim, ó. Vê se você ouve aí, ó. Ó, esse microfone aqui é um Shure, né? Ó, tem gente que bate palma assim, ó. Palma é pra ouvir. Ele faz toque. Se for só pra movimentar, você faz assim, então, ó, né? Agora, a pessoa faz assim, ó.
Aí eu bato palma para todo mundo ouvir, para a pessoa lembrar, opa, é palma. Mas ele bate uma inteira e uma metade. É muito engraçado. É para acompanhar a ele. caixa. Que aí senão fica destona, né? Entendeu? Tá bom, ele tem uma explicação. Não, Mas isso é enfim, fato. Se termina você medir, você vai ver que tá acompanhando a caixa. Não, mas é isso aí, porque eu só, na verdade, fiz um adendo. Na verdade, você que estava falando dos seus... Contratempo é fora de tempo, os seus 7 anos de cão lá... E os 3 do purgatório. Né? Mas já estamos em 14. Então foi até o 10º ano mais problemático. Até o? O 10º ano. 7 de inferno, 3 de purgatório. Agora tá subindo pro céu, que até é mais filho tá uma agora. bênção, graças a Deus. Só se fosse fazer um filho, tinha que ser Murilo Filho, né? Não, Murilo Júnior. Eu tô brincando, mas é Murilo alguma coisa. Sim, dona Eliana, eu conheço ele. Eu conheço o marido dela também, viu? Muito, eu gosto dele. Então, é o copo meio cheio, né? Mas ele, eu vou dizer uma coisa pra senhora, que vai ter mulher aqui que vai dizer assim, é verdade. Apesar dos pesos, olha exatamente, o copo meio cheio. É o jeito que ela tá falando, Deus conhece o meu coração, é isso que eu tô falando agora, o público dos homens, ele é mais difícil por causa disso, ele se convence do jeito dele e que tá tudo certo do jeito que tá, e não é assim, a gente precisa encabeçar, Deus nos colocou como liderança, e aí o pensar dói, o crescer dói, o mudar dói. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade, o homem tem uma dificuldade, a mulher ela tem uma facilidade. Até por conta do emocional, você vê que a mulher ela quebranta mais fácil, ela tem uma facilidade de mudança, ela tem a época que ela muda o cabelo, ela muda a cor do cabelo, ela muda a altura do cabelo. Então, ela gosta de mudança. O homem, por outro lado, já não gosta de mudança. Se aquilo funcionar, aquilo a gente fica pro resto da vida, aquilo lá é meio japonês, né, Anderson? O homem é meio japonês nesse sentido, da mentalidade, né? Depende do japonês, eu já experimentei os dois. No sentido de Toyota, né? Tá funcionando isso daqui, não precisa mexer. Mas a gente precisa ser meio que como na linha do alemão. O alemão, ele quebra a cara, mas ele arrisca, ele faz um negócio diferente. Ele inventa um câmbio lá no carro que não presta, não funciona, mas ele arriscou. Ele aprendeu o jeito errado que não vai funcionar. Então, isso já é um ganho. Quando a gente cria algo e a gente viu que deu errado. Bom, aquilo lá eu aprendi que aquilo não funciona, então já é um ganho, tudo é ganho. Então, às vezes, a gente fica meio como cabeça de Toyota. Né? Tá funcionando assim e às vezes não tá funcionando. Né? Ainda do Toyota funciona, mas e aquele que não funciona, mas ele não quer o novo, ele não quer conhecer o novo. Então, a gente precisa ter essa maturidade. Aqui a Daiane está perguntando se vai ficar gravado. Esse programa vai ser postado amanhã nesse mesmo horário que a gente entrou, tá, Daiane? Então, se você está no Brasil, às 6 da tarde, vai ser postado no meu canal amanhã às 6 da tarde também, 18 horas. Lembrando que, falando especificamente dela, mas olha o copo cheio, ele já vem para a igreja, né? Pelo menos ele ia, quando eu estava aí, ele ia, até ajudava, ele ajudava nos trabalhos lá. Inclusive, o ano passado... Exatamente nesta época, a época do trabalho dos jovens, só se eu estiver enganado, se eu estiver pensando em outra pessoa, não vou falar não, porque aí se fica ruim, né? Mas se eu não estiver enganado, ele que ajudou a descarregar os livros, que chegou, ele ajudou na montagem. A gente tem uns homens na igreja, então é só uns caras na igreja. Olha o que ele já chegou, né? Eles são muito bacanas, eles são muito generosos, muito disponíveis. Tem vários do trabalho dos valentes que eu tive o privilégio de conviver com eles até setembro do ano passado. Que eles são uma bênção, eles ajudam, eles apoiam no Dia das Crianças, eles apoiam nas organizações, no Dia dos jovens, em tudo. Mas aí, na parte espiritual, é o que falta. E a gente precisa entender isso. Às vezes o cara é uma ótima pessoa, ele é generoso, ele é doador, ele se entrega para aquele, ele gosta do que ele está fazendo, ele gosta de servir. Só não é Mas muitas vezes o espiritual, que é o ponto principal, que é que a gente está falando, ao invés de se quebrantar e assumir mais, ele se contenta, bom, eu sirvo aqui, mas a gente precisa agradar a Deus antes de agradar as pessoas. A gente está se fazendo a obra, maravilha, mas a obra está sendo abençoada,
mas você precisa atrair esse poder para a sua vida também. Você, por servir, está plantando uma boa semente na sua própria vida. Mas qual é o galardão que você está tendo disso em relação a Deus? Porque às vezes você tá ajudando a obra, você está ajudando as pessoas, mas qual é o que você está fazendo para se ajudar? Né? Quanto que você está crescendo para Deus te abrir portas, para você liderar mais coisas? E a gente não pode se contentar. Não, eu só estou aqui, minha mulher faz aquilo, minha mulher é obreira, né? Deixa isso para ela. Não, ó, Deus nos colocou como cabeça. Né? A mulher é uma bênção na igreja, as mulheres são abençoadas demais, são fundamentais, só que o Senhor nos colocou como liderança. Então, isso é muito importante. Sair dessa zona de conforto, porque tudo que gera desconforto também nos gera crescimento. Né? Às vezes você não quer aprender algo novo, mas aquilo vai ser bom para você. Seu cérebro não vai ficar estagnado, o seu corpo não vai ficar estagnado, as suas finanças não vão ficar estagnadas. Né? É o que a gente falou esses dias. Eu falei, acho que no culto isso, né? O nosso país, infelizmente, ele passa por uma fase assim terrível, porque quase 70% da população do brasileira não tem reserva nenhuma de dinheiro, não tem planejamento financeiro nenhum. E o pouco que tem, o pouco que guarda, eles estão queimando em apostas. O Anderson falou daquela pesquisa lá que o Açaí fez, nacional, né? Porque mercado você não deixa de consumir, você não deixa de se alimentar e tal. E por que estava caindo a venda de alimentos, né? Que é o essencial do essencial. Aí foi descobrir que o pessoal estava sem dinheiro porque está queimando o pouco de reserva que tem em site de aposta. Tem muito crente fazendo isso. Teve a época das pirâmides, teve a época dos investimentos que dava 20% ao mês. Teve cada época, o povo vai numa onda e arrebenta com a sua vida, arrebenta com a sua família, arrebenta com o seu futuro. Quantos que perderam dinheiro? Perdeu dinheiro de ação judicial, de acerto de trabalho, de venda de casa. Não, eu vou investir tudo nisso daqui. E perdeu. Meus amigos, a gente precisa acordar para isso. Tem um monte de cara irresponsável por aí. Porque ao invés de fazer o passo a passo, o dia a dia, a boa semeadura, na natureza é assim, nada é rápido. Você planta uma árvore hoje, ela não cresce amanhã. Você planta algo hoje, ele não vai aparecer semana que vem. É a mesma coisa. Se você quer ser bem-sucedido, tem que ter organização financeira. Se o cara não guarda R$ 100 por mês, mas é muito pouquinho, mas é alguma coisa que você está fazendo, que ao longo do tempo isso vai ter diferença na sua vida. E você estuda um pouco mais, você investe alguma coisa, você juntou um valor, você começa até a ter uma sociedade num negócio de alguém, você ajuda, você entra, ou seja, já são 2 ramos, agora são 3 ramos, entendeu? Um bom investimento, a longo prazo, você tem um retorno daquilo, entendeu? Não vai fazer aposta com a sua vida, não vai para bets, porque o jogador tal falou, o youtuber tal falou, o sei lá quem falou, o tigrinho. Não, ninguém fica rico com aposta, gente. Senão só o dono, né? Sim. Não. O cara que fez a propaganda da Bet. Né? Porque você já viu todo mundo que aposta em cassino sair milionário de lá? Não. Por isso que o cassino é impecável, é grande, é chique, é bonito. 24 horas. 24 horas. Por quê? Porque é ele que se dá bem. Paga funcionário muito bem. Aí os caras, saiu essa pesquisa que eu vi isso daí, quase 70% dos brasileiros não tem nada guardado, e para onde está indo 170 bilhões de reais, justamente para os países que são donos desses sites, para a Inglaterra, para a Holanda, para a Alemanha, para esses países que são donos das apostas. Aí a pessoa fala, não, porque está tudo caro, porque, é culpa do Haddad também? Claro, com certeza também tem culpa. É a culpa do Trump? Tem também. Mas e a parte que cabe a você? Tem a culpa do Bolsonaro também. Você não pode falar que é culpa do Haddad, do Lula, do Bolsonaro, do Trump. Se você está indo lá e buscando o atalho, você está fazendo uma aposta com a sua vida, com o seu futuro, com o destino dos seus filhos. Então, assim, a gente tem que olhar para nós. A gente tem que parar de olhar para fora, porque é a crise, porque o outro, porque o mercado. Chega disso. O que cabe a você fazer, você está fazendo? Você está lendo a Bíblia? Você está estudando mais? Você está lendo algo aí? Você está fazendo um curso para melhorar no seu trabalho? Ou você está há 10, 15 anos com a mesma formação,
Aquilo A que você saiu da palavra pra faculdade, isso você fez a mesma coisa todo dia. acomodado. Acomodado, passivo. É o que a gente vê em muitos homens, acomodados e passivos. E críticos. E Quem ainda vê fala se mal de destacando tudo. ainda, o fulano aí se acha. Aí vem a mulher fulano. lá com um sonho, ó, Deus me deu uma ideia, vou investir nisso daqui. Aí começa a investir, começa a acreditar, começa a usar, porque a mulher, por ser mais emocional, ela acaba pensando menos assim se vai dar errado ou não. O homem já pensa em todas as possibilidades que vão dar errado. Não é assim uma maluquice? Por que a gente não pensa como a palavra nos ensina, né? Eu vou pensar no que é bom, no que edifica, no que constrói. Então a minha primeira opção não vai ser, vai dar errado. Não, porque e se der certo? Se eu estiver alinhado com Deus, se eu estiver na bênção de Deus, ó, eu sou dizimista ofertante, eu sou íntegro nos negócios, eu não leso as pessoas, eu sou disciplinado no que eu faço, eu entrego as coisas no tempo certo, por que vai dar errado? Olha aí, ó, olha o nosso país, quantos impérios começaram com pouca coisa. A gente, ó, esses dias eu estava vendo isso, vou me esquecer de algumas, ó, o dono da Riachuelo, o dono da Perdigão, da Sadia, a Embraer, a Varig, VEG. A VEG é o quê? VEG é de Uma das motor, maiores né? do mundo Motor, hoje. é isso, motor. O Habib's. O Brasil tem inúmeros exemplos de homens de sucesso. Porque eles acreditaram, eles começaram ricos? Não, todos eles começaram pequeno, pequenininho, começaram ali numa portinha, né? A história ali do dono das Casas Bahias, o Brasil, ele tem muito potencial. É só a gente olhar quanto que o povo, os políticos se esforçam para destruir, para quebrar o Brasil, ele ainda não conseguiu quebrar ele ainda. Porque é um país muito bom, muito forte, de um povo muito forte. Só que a gente tem que parar de esperar que algum salvador vai surgir, porque agora o Trump vai nos salvar, né? Antes era o Bolsonaro que vai nos salvar, né? É Jesus que vai nos salvar através da mudança de atitude, de caráter de cada um. A bispa já falou isso, ó. Romanos 12. Cerca de 6 ou 7 milhões de chamados de evangélicos votaram nesse governo corrupto. Onde você já viu um partido de bandidos que defende o aborto, que é contra a família, apoia tudo que é errado, aí tem gente que vota nele? Por que isso? É cegueira, é imbecilidade, é estupidez, é qualquer outra coisa, mas não é Deus. Não foi Deus que mandou, não. Porque assim, a pessoa não vai nos valores, ó, não tem nada a ver com a Bíblia isso daqui. O que eles falam, o que eles pregam, o que eles fazem, todo mundo foi para cadeia, todo mundo já foi preso, é descondenado, é perdoado o problema, é tudo um sistema montado. E assim, não foi preso e o cara vai lá, como alguns vão ser daqui a uns dias. e o cara vai lá e vota no sujeito porque, sabe, acredita em mentira. Vamos parar de acreditar em fábula, pessoal. Vamos parar de acreditar em mentira, vamos acreditar na verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos parar de acreditar em mentira. Não é o site de aposta que vai te enriquecer, é uma vida honesta, íntegra, todos os dias, com um trabalho duro que vai te abençoar. É uma vida de não você só acordando cedo e trabalhando, porque muitos trabalham, mas sem a bênção de Deus, é o Salmo 127. A pessoa até trabalha, a pessoa não tem preguiça, mas não tem bênção. Ela não se esforça, ela não rompe, né? Precisa de rompimentos. Tudo na vida exige rompimento. Se você for ter um filho, isso é um rompimento. Antes você não tinha graça, agora você tem graça. Entendeu? Então, tudo vai exigir algo novo da nossa parte. A gente não pode parar no tempo, que é o culto de domingo, atualizados com Deus. Você adora uma roupa nova, você adora um celular atualizado, bonito. Você não quer um startup mais. Você quer um celular novo, né, que vai te ajudar, é bonito e tal. E só a cabeça que fica paralisada lá nos anos 90, nos anos 80, falando das mesmas coisas, das mesmas piadas, as mesmas frases, né? Como ele estava falando, o cara crítico, né? Tem gente que tem um vício da crítica. Ele não pensa, mas ele já está criticando. Isso a gente precisa vigiar muito. Às vezes nada aconteceu, às vezes alguém veio com uma ideia, veio com uma sugestão, alguma assim, vem todo animado para contar um negócio, a pessoa já joga um balde de água fria falando, ó, isso daí não vai dar certo, ó, isso daí não é hora, peraí, vamos acreditar, o que a palavra está falando, ó, vamos plantar a coisa certa, vamos crescer, vamos romper, ou seja, o Senhor quer nos abençoar, mas o cara, ó, os da tribo de Issacar,
ele não ora, ele não lidera a família dele, ele não tem organização financeira, ele fala que ele não tem tempo para nada, mas ele está em dia com todos os canais que falam qual vai ser a próxima sanção contra o Moraes. Mas ele não tem tempo de assistir o culto, ele não assiste o programa Mudança de Vida Hoje, né? Ele fala que ele não tem dinheiro para fazer uma oferta ousada, para chamar a atenção de Deus. Ele não tem um dinheiro para guardar lá, para investir no futuro dele, na educação dos filhos dele, mas ele gasta bastante lá com doce, com refrigerante, só está criando barriga, né? Mas com coisas desnecessárias, com aposta, tá entendendo? Então a gente faz o que a gente tem, o que a gente bota força. A gente coloca a energia numa coisa, a gente dá conta, mas quando você não tem interesse, você fala que você não consegue. Então são mentiras que a gente vai acreditar. Não tem, né? Fala que não pode, agora não é o momento, depois eu vejo. E a própria maneira da pessoa se apresentar, a maneira que você se veste, por exemplo, para algo, é o nível de importância que você dá para aquele evento. Então, por exemplo, se você vai na igreja com uma roupa qualquer, mas você vai para uma reunião de trabalho com a melhor roupa que você tem, você está mostrando que a igreja, que a presença de Deus é uma coisa comum. Se você fica dentro da sua casa, uma coisa você está mais relaxado, outra coisa você estar largado. Você andar de qualquer jeito, desgrenhado, com aquela cueca molenga, com aquele short esquisito, com aquele cabelo desgrenhado, com aquela boca fedida, com aquela cara suja, né? O tempo todo. Ah, não, eu tô aqui na minha casa. Não, mas ninguém é obrigado a ficar olhando essas coisas. Então, analisa, são os detalhes que fazem a diferença, pessoal. São os detalhes. Olha o que Deus fez. Deus pensou nos detalhes. Olha os passarinhos, cada detalhe das penas, as cores, né? Então, às vezes a gente vê as pessoas dando uma ênfase, uma importância para o doutor fulano de tal, para o evento tal, né? Para o trabalho que vai acontecer, para a reunião que vai acontecer, mas na casa dele, ele não dá importância nenhuma. Para a igreja, menos ainda. Porque a gente tem uma carteira na nossa vida. Você tem uma carteira de dinheiro, né? Mas você tem também uma carteira de tempo. Que você está decidindo com o que você está gastando, no que você está investindo. Você tem uma carteira aí. O seu ano daqui a pouco, ó, aposto que em alguns lugares já deve ter panetone. Daqui a pouco começa a musiquinha de Natal. Você tem uma carteira de tempo. Acabou agora os 52 dias. Você teve uma carteira de tempo no que você investiu. O quanto que você tem investido na sua carteira de tempo, na sua vida espiritual, no seu financeiro, no seu conjugal, lendo a Bíblia, tendo tempo com a sua esposa, tendo tempo com seus filhos, tendo tempo com Deus. A bispa tem falado isso. Você está acordando pelo menos meia hora mais cedo para ter mais tempo com Deus? Para não fazer aquela oraçãozinha de 30 segundos, aquele Pai Nosso lá, aquela oração que nem mexe com você, quanto mais com o mundo espiritual, quanto mais com o diabo. Ele vai te atacar, ele vai lançar seta, ele vai te pegar. Por quê? Porque você está despreparado. Então, cadê o valente? Cadê aquele que se levanta e ocupa o seu papel, o seu lugar de homem, de sacerdote, de coluna espiritual, né? De exemplo para essa casa, exemplo para esses filhos? Então veja, pessoal, são tantos detalhes, são tantas coisas que a gente aborda aqui, que nada mais é do que o dia a dia, do que a palavra nos ensina. Aqueles 200 chefes de Issacar, eles não chegaram lá porque eles tinham uma amizade com alguém. Eles conquistaram aquela posição. Eles eram cabeça, eles eram líderes, eles eram homens de Deus de verdade. O que é um homem de Deus de verdade? É o que tem um equilíbrio em todas as áreas, é o que investe o tempo na coisa certa, ele não desperdiça, não fala bobagem, por isso ele tem credibilidade. Então, olha quantas coisas que nós podemos aqui, ó, analisar e, acima de tudo, como o Anderson falou no começo, mudar. Toda semana a gente tá aqui falando com você de coisas que você pode botar em prática hoje, ó. Você desinstala essa porcaria de bet aí do seu celular, vai guardar dinheiro, para de gastar com refrigerante, para de gastar com iFood, come na sua casa, vai gastar na feira, né? Com um pouco de dinheiro você chega cheio de sacolinha da feira, que você poderia evitar de ficar comprando no iFood, gastando, dando dinheiro para os outros, nem sabe a higiene, a qualidade do que você está comendo, né? Inclusive, a gente já falou, né? Questão do próprio iFood, apesar de dar emprego para alguns até dos nossos membros. Não vai parar, mas né, de pegar.
Não, Às mas a vezes boa pessoa... parte vai para aquilo, Não, né? mas a pessoa pode ela mesma ir lá, levar o filho. Tem filho que nunca foi no pai, nunca foi com o pai buscar nada. Pensa uma cena tão gostosa. Eu E lembro. ainda mais em São Paulo, que aqui a gente tem uma carência Aqui não disso, dá né? mesmo. Aqui não dá para ir andando em São lugar nenhum. Paulo é um lugar espetacular. O interior também, É um lugar né? de excelência, né? Você vê que a coisa de São Paulo, assim, é o que a gente tá falando, né? O Brasil tem muito talento, é que não é bem aproveitado. Mas você pode levar seu filho para padaria, é um negócio muito nostálgico. Aqui não tem padaria, então a gente tem essa carência, né? O pão que você vê, que você compra é sempre aquele pão já ensacado que já tem uma semana no mínimo ali. Né? Nossa, vai descer uma lágrima aqui agora, assim, ó. Aquela padaria de pão na hora, assim, não existe aqui. Não, eu falo, esses dias eu falei no culto, o pessoal até achou que eu tava aumentando. Não, aqui realmente tem situações... Aqui eles são bons de marketing. A gente assiste filme, vê aquelas famílias igual 12 é Demais, os caras com marshmallow. E é legal mesmo. Aquela coisa. Tem a parte legal, né? Tem. Não deixa de ser verdade. Tem, mas no Brasil a gente foi criado É que lá, a gente né? não é bom de marketing nosso, mas a gente tem muita coisa legal. Nossa, esse Brasil... É que o Brasil tem a mentira já, né? Aí é difícil. Que a pessoa... E quando tem o marketing é igual Cidade de Deus, né? Só da miséria, da pobreza, do palavrão, infelizmente. Inclusive dizem que o marketing fez o PT ganhar 3 vezes, né? 2 com Lula e uma com a Dilma. Depois não foi o marketing. Os melhores jingles, né? Depois já foi o judiciário. Que gruda na cabeça, infelizmente. Dizem lá na época, né? Até 2018, dizem que era o marketing. Aquele cara ali, ele sabia... fazer o negócio, a imagem da pessoa, tal, enfim. Eu não esqueço do Deixa o Homem Trabalhar. Meu Deus, sai da minha cabeça. Tinha um jingle assim, deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Meu Deus, o negócio gruda. O cara é bom mesmo, né? É bom. Ixi, é bom. Não, por isso que o justo precisa ser 10 vezes melhor, porque se o ímpio tem essa excelência, imagina o justo. Não, só respondendo aqui, ó, não é que não tem pão, tem muito pão aqui. Tem muito pão. Mas aqui é o seguinte... Você vê pelo corpo das pessoas, tem muito pão. Aqui tem muito pão, ó, só pra você ter uma noção... Mas tudo pão já ensacado, um pão, e outra, tudo aqui, todos os pães têm o mesmo gosto. É um gosto... Eu não sei o que acontece com a farinha tudo deles baunilha, aqui. Né? E não, quando é salgado, baunilha, né? é aquele gosto, é um gosto mais pro amargo. Não é aquele gosto de pão francês. O que é mais parecido com o do Brasil, que é muito parecido aqui, para você entender, é o pão de forma. Eles são parecidos. Sim. Mas o do Brasil é melhor. Aqui tem pão francês, só que ele não é gordinho assim, ele é uma baguete desse tamanho. Ele não é macio daquele jeito, não é fresco. Porque ele não é fresco. Não é fresco, você já come ele seria, do outro dia. Se ele fosse na hora, seria igual, porque é igual. É isso porque mesmo. eles não vendem coisa assim fresca. Não. Aqui você vai no mercado, aqui não tem loja que vende coisa fresca assim. O que é fresco é o café. E o café que é fresco aqui, inclusive, tirando lugares... que vendem o café expresso igual ao do Brasil, o café deles aqui não tem, eu não vi. Esse italiano não tem, é só aquele aguadão. Não, lá no, por exemplo, naquele mercado brasileiro, que eu não vou falar o nome aqui, que eles não que ajudaram em nada. Royalties? Não, porque tem que dar uma ajuda aí, né? Aí o pessoal vai lá e fala, eu também não é tudo isso. Não, lá tem expresso. Mas assim... Você pega, tira o rim assim, coloca no balcão, o cara te chama de café, você fica com um rim a menos, é caro. Café expresso aqui dá pra quase comprar um pacote de café, é diferente. A comida aqui é um negócio distona, é muito diferente, muito diferente. Aqui é uma vida diferente. Isso, Luciana, que eu acho que ela estava descontextualizada, né? Não é. A gente está falando aqui dos Estados Unidos. Não tá, a gente está nos Estados Unidos. Então, ela tá, ouvinte nova. Em São Paulo. Não, São Paulo a gente era de São Paulo. A gente morava em São Paulo é a melhor cidade do mundo. É verdade. É a melhor cidade do mundo. Quem reclama de São Paulo é porque não viveu lá. Se viver lá... Não, você aprende a gostar. Porque tem tudo lá, tudo que você quiser. Tem tudo. Você apanha... poluído, não tem campo. O trânsito, é chato, tem campo. Você não vê o céu. Sabe como é que tem campo? O pessoal fala que não tem campo em São Paulo. A pessoa em São Paulo, que ela ganha muito dinheiro, ela vai fazer 2 coisas. Ela vai comprar uma casa no Guarujá, ou naquelas praias que tem ali no Litoral Sul, e ela vai comprar uma casa naquelas cidades em volta, tipo...
Como é que chama aquelas cidades ali? Como é que No chama entorno indo de pra São- Mogi ali, ô Jontas? No Aquela entorno cidade de São que tem Paulo, ali. né, que é mais arborizado, Aquelas cidades melhor, que tem né? casa de campo ali. Como é que chama? Arujá, pronto, Arujá. Aí um pouquinho mais. O cara tem mais dinheiro. Campos do Jordão. Ah, pronto, Itu. Uhum. Então, cara, ele passa a semana trabalhando, comendo fumaça de tudo quanto é carro, Isso. ônibus. Tendo rinite. Aí no final de semana, Eu desenvolvi a ele vai rinite quando eu purificar mudei o pulmão dele. desenvolvi a rinite quando eu mudei para São Paulo. Ele Eu vai curei pra a rinite praia. quando eu mudei para cá. É verdade. Ele vai pra praia, ele vai pro campo, ele vai viver assim, o que ele tem que viver. Tem tudo lá. Agora tem tudo em São Paulo. São Paulo é a cidade mundial. Tem tudo lá. Culinária Tudo, melhor do mundo. tudo, a melhor do mundo. O que não tem em São Paulo? Se Você você- perde tempo no trânsito. Você perde, é. O É resto tudo bom. mal planejado, né, Anderson? A rua apertada. Aqui você vê que tem um planejamento para 40 anos, né? Só não tem pro semáforo. Porque semáforo aqui dura 3 minutos, 4 minutos. Ó, 4 minutos. Eu já peguei o cálculo. 4 minutos você fica ali. É. Se o carro não for Mas híbrido, flui ó, o trânsito, né? Anderson? só Você não fica travado na radial, né? É. Igual tem na radial, né? depende da rodovia, né? Acidente, trava todas, né? Mas enfim, cada os seus é ganhos e diferente, prós, né? Só um adendo na colocação. que Ó, o Murilo fez Thiago no tá final. falando que o pão francês, na verdade, tinha que chamar pão alemão, né? Hã? Olha aqui, ó. O nome pão francês, mas igual do Brasil, só tem na Alemanha. Pois é. O pão devia chamar pão brasileiro. Porque igual do Brasil, nem na França, né? Eles falam que nem o da França Nem é a desse pizza jeito. é igual da Itália. A né? pizza do Brasil, de São Paulo, é melhor que a da não, São Paulo Itália. é... O que, Ti- a culinária tirando- daqui tem? Acha? Não. Não, fala uma coisa que é daqui. americana- Gosta de não, falar pizza da Itália, os hambúrguer, pão né? francês. Hambúrguer? O do Brasil é melhor. Não, então, aqui melhor. eles são bons Eles em têm, hambúrguer. eles têm um marketing do hambúrguer, mas É. a gente já fez hambúrguer Não, aqui, comprando a carne aqui a comida... e fazendo um Aqui, negocinho ó, ali que ficou o Thiago melhor. que é da Espanha, ele sabe que quer comer bem. Mas aqui não. Paella. Aqui, não, da Espanha, da França, da Itália. Da Itália é espetacular, né? Massa, né? Sim, mas é top o negócio. Mas aqui a culinária é ruim mesmo, é muito, muito sem graça. O japonês aqui eu não tenho coragem, não. Só se for no Peraí, só um no- minutinho. Peraí. no hot. Peraí, fala de novo. Iana, Em São- escuta isso aí, ó. Não, no hot. São Paulo eu ia lá eu ia todo mês no japonês. Aqui eu não confio, não. Aqui eu só como hot, eu não como cru, não. É a chance que você tem de pegar dar uma intoxicação. Então, né? porque o brasileiro ele é mais limpo, ele é mais higiênico. O brasileiro Por é incrível limpo, que hein? pareça. Não, por incrível não. O brasileiro Não, que às limpo. vezes a gente vê alguns lugares que é meio zoado, mas tem lugar O muito lugar pior. zoado do Brasil é melhor que alguns lugares Exatamente. padrão. Por de isso que outros aqui, lugares. na dúvida, tudo é no fogo, né? Ou é frito, é no fogo, né? Tudo é processado, não tem chance para bactéria ou para Tanto que isso é parasita. uma propaganda aqui, né? Você já reparou, né? Ah. Os lugares aqui que, por exemplo, vendem hambúrguer, eles sempre exaltam a parte do fogo e do frescor, né? Você já tem lugares que tá escrito lá, tem até o fogo ali, né? Mas fazendo só porque já deu horário, Sim. a parte lá de maridos, como o marido, né, da dona Eliana, eu vou fazer uma coisa que eu fiz com uma pessoa esses dias. Eu vou dar uma sugestão para a senhora e para quem vive esse dilema, né? Tanto vale para homem como para mulher. Esses dias alguém veio e trouxe uma mensagem para mim de um membro, né, lá de São Paulo que eu conheci, que a pessoa teve uma fama que ela própria criou para ela de que ela era enrolada, de que ela era mal pagadora, de que ela era uma pessoa que não tinha credibilidade. E aí a pessoa falou assim: fulano, olha, eu tive uma situação aqui e tem uma peça que eu preciso que é daí, que aí tem, né, a marca é daí, a indústria é daí e tal. Já que você tá aí, você pode ir lá e ver para mim, tal. Até se a pessoa assistiu alguém ouvir, vai falar, vai ouvir, né? Aí a pessoa falou: olha, você acredita? Olha, a pessoa mandou isso aqui para mim, né? Olha aqui, né? A pessoa tá achando que eu sou trouxa, né? A pessoa mandou. Aí eu falei assim, ó. A pessoa falou assim pra mim, até já bloqueei, já. Falei, não, desbloqueia aí. Desbloqueia aí, você vai fazer diferente. Que é o que eu tô falando agora pra quem tem marido assim ou mulher assim. Eu falei, não faz isso não, joga o jogo da pessoa. Pega e fala assim, claro, mas assim, ó, aqui pra qualquer lugar, isso é verdade, viu, também. Qualquer lugar que você vai aqui,
Aqui você só vai nos lugares, aqui é onde nós estamos, tá? Nova York, por exemplo, é muito parecido com São Paulo. Sim. Tem sistema de trem, trânsito metrô, e que ônibus, você né? não anda de carro, você anda de metrô, você vai para Exatamente. qualquer lugar. Aqui não, aqui não tem trem, não tem metrô, uma não tem característica ônibus. diferente. Tem ônibus, mas não funciona. É a cada 1 hora e tanto, então, enfim. Então aqui é só de carro. Qualquer lugarzinho que você for assim, é perto ali, meia hora. Meia hora. Meia hora, sem Você acha conversa. que você demora para chegar em São Paulo? Isso, é que aqui lá- flui melhor. É, Mas é meia hora. Flui, Anderson. Para, vai. Você é de São Paulo, você sabe que flui. é diferente, não é que flui. Diferente, flui. Ele anda, pô. Ah, mas você anda, olha o que você anda às vezes, né? Mas você fica ali dentro do carro do mesmo jeito. Então perde a vida, na verdade. Mas você não fica parado. Não, parabéns. Agora é dele. Pode dar o troféu aqui do carro para ele, é verdade. Aqui você anda Não mais. fica parado. Você roda mais, gasta mais. O planejamento aqui é tudo longe. Mas é verdade, isso é verdade. Você anda É que por mais. ser uma cidade turística, ela é Pneu planejada gasta para mais. ser bem espalhada, né? Pra você não ficar parado no Podia lugar. ser melhor, você sabe, mas Nossa, tá bom. Seja grato. Anderson. Não, eu sou Compara grato, as mas rodovias podia. daqui com a de São Paulo. Ah, mas aí as a quantidade ruas, de né? carro, a gente tá falando de Louco, 11 milhões, né? E tem o quê? 20 milhões em São Paulo? Não, a gente tá falando de São Paulo, só a cidade de São Paulo, 11 aqui, milhões. aqui vem 60 Não, mas no por ano. ano. É. Ah, mas quantas pessoas moram aqui? Aí que tá a diferença, aí é Cara. matemática. Mas Não, todo mas mundo é- chega e sai de São Paulo também. Anderson. Sim, mas aí a gente tá falando de conta que se a gente colocar a população de São Paulo aqui, o que você acha que acontece? Não, você não vai dizer que a radial, por exemplo, que quando chega lá na ZL, fica 2 faixas, uma para carro e uma para ônibus. Aquilo é normal? Aquilo foi planejado? Não foi, mas Não. você sabe que a gente tem vias aqui assim, a gente tem o nosso exemplo aqui, é uma via, e ali é um fluxo, ali é um corredor. Ali ele sai daqui de Osceola, vai até a parte norte do outro condado. E ela tem a mesma, é isso que eu tô falando. Tem partes e partes Mas aqui. você tem as outras, enfim, termina o raciocínio. Enfim, mas vamos lá. Eu falei Entra pra num pessoa. acordo, olha lá, Mari. Eu Ele falei- que tá Eu falei pra pessoa, discordando de mim. joga o jogo dele. Eu falei, fala assim, não, tudo bem e tal, mas aqui tudo é meia hora, é assim, eu vou ter que sair do meu trabalho, né? E assim, eu recebo por hora. Para eu ir lá e voltar, eu vou perder 1 hora. Só ir e voltar, sem contar o preço que a pessoa vai me passar e tal. Falei, então, a pessoa tá querendo te dar um chapéu já. Você trabalhar para ela de graça, fazer talvez até você comprar a peça, mandar para ela te pagar depois. Falei, fala assim, ó. Manda para mim, a pessoa falou, eu te pago $500 para você fazer isso para mim. A hora que a pessoa falou para mim, eu falei assim, que? $500? $500 é muita coisa. Sim. Aqui o dinheiro vale, isso é verdade. Dinheiro aqui é vale. Você fala $500 aqui, é muito dinheiro. Sim. Para quem? Para qualquer Todo mundo. pessoa, $500 é muito dinheiro. É dinheiro, $500 aqui. Não é igual R$500 no Brasil. R$500 para mim é dinheiro, mas não é para todo mundo no Brasil. $500 aqui é dinheiro para qualquer pessoa em qualquer nível. Ninguém trata $500 aqui igual algumas pessoas tratam R$500 no Brasil. Falei, não, fala assim para ele. Vamos fazer o seguinte, não, me deposita 50. Mas pode até pagar em Pix. Paga na minha conta brasileira em Pix o equivalente a $50. Que aí eu ponho gasolina, né? Vou lá, gasto ali 1 hora do meu dia, do meu tempo, vou no meu almoço, e aí eu volto e te passo a posição. Quando você depositar, eu vou. Sim. Isso foi terça-feira da semana passada. Hoje é segunda. Até agora, às 6h34, a pessoa não depositou, já mandou Que mensagem. Ah, mas você não bonito. pode ir lá? Eu falei, faz isso, joga o jogo da pessoa. O que eu tô falando? Tem mulher que o marido, igual o caso da Dona Liana, seu marido vai, mas tem coisas que ele trava. Por que ele trava? Porque às vezes a cobrança. Ah, mas você não faz isso. Ah, mas você não faz aquilo. Ah, mas você não faz aquilo outro. Ah, mas você não faz... Não, pega o que ele tá fazendo, joga o jogo dele. Tem algo que tá motivando, não é Deus. O Murilo falou aqui agora, o cara faz isso, aquilo outro. Não é ele, tem um grupo de homens que são assim, que a gente Sim. sabe na igreja. Sim. Que as mulheres, se elas estiverem assistindo, elas vão estar falando assim, é isso mesmo, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Quando chega a hora dele dizimar, não dizima. Quando chega a hora dele ir por uma oração, não vai. Quando chega o trabalho que o homem vai colocar ele na morte, ele não vai. É assim, porque ele não está fazendo para Deus.
Ele faz porque até um ponto ele quer agradar a mulher, porque ele quer algo dela também. Mas ele faz o que ele acha que é suficiente. E ele esperava ouvir da mulher, puxa, que legal, Sim, olha, você vamos nem fazia validar isso. também, né? Olha, 1 ano atrás você não estava indo na igreja comigo. É. 1 ano atrás você não fazia isso. Olha, Isso, tem olhar cara que pro vai na copo- igreja. A gente falou isso tem pros homens, cara né? que vai na Fala pra igreja. mulher também, olhar pro copo mais cheio, Tem né? cara que vai na igreja há 10 anos, meu amor, e não faz o que você fez ali. Você ajudou, olha ali no estacionamento. Nossa, olha, você varreu aquele 1 metro quadrado ali, ó, pegou uma vassoura na mão. Você ajudou a passar o rodo, caiu ali o dia que alagou a igreja, ali estava no corredor. Você ajudou o obreiro ali, ó. Olha, você ajudou a carregar aquele senhor. Verdade, isso é importante. Furou o pneu do irmão, você foi lá, se trocou, você é bom. O cara vai falar, meu Deus. Vou fazer mais. Tá funcionando, É, olha isso aqui tá funcionando. isso Minha mulher me mesmo. admirou. Minha mulher nunca fez um elogio na minha vida. Isso é bom. Peraí, então Isso agora o mesmo. que tá faltando? Vai chegar uma hora. Isso não tem nada a ver com o homem princeso que a gente falou, não tem nada a ver. Vai chegar uma hora. É você ser justo também. Porque aí né? você vai falar, não, mas se eu fizer isso, ele vai ficar nisso. Não, vai chegar Não, uma pelo hora contrário. que vai acabar as opções que ele pensa. Ele vai ter que dar uma variada. Um upgrade. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ouvir alguém que está fazendo o que ele ainda não faz. Quem que ele vai ouvir? E não é você. Você não pode falar, por que você não faz isso? Não, você só fala do que ele já fez. Fala, E ele vai procurar joga o algo jogo novo. dele. É O isso jogo aí. que ele pensou, eu vou jogar, é igual o Murilo falou. Ele falou, eu vou cruzar a bola naquele lugar ali, vai alguém levantar, vai fazer o gol no ângulo. Vai o jogo dele, faz o jogo dele. Pega e vai lá e, puxa vida, olha que benção, eu fiquei orgulhosa de você. Olha, puxa vida, eu não vi o outro fazer, mas você vai chegar Isso uma é hora bom mesmo. que vai esgotar as opções dele, ele vai ter que começar a ouvir mais. O que? Ele vai ouvir o pastor, ele vai ouvir a bispa, ele vai ouvir alguém, porque ele falou, puxa, eu fui lá na igreja, olha, por quê? Você não está entendendo. Ele vai falar, minha mulher mudou. Realmente essa igreja, ó, tá conseguindo alguma coisa que ninguém conseguiu. É verdade. Ele não vai pensar que é Deus que está fazendo isso. Ele vai ainda pensar que é a igreja. Então o que ele vai querer fazer mais? Ele vai querer fazer mais parte da igreja. Isso. Só que chega uma hora que as opções, sabe, aquelas opções dele, limitadas, diminutas, vai esgotar, porque ele é um cara mais ignorante, é um cara mais limitado, né? Mas Jesus vai usando o instrumento que tem. E vai crescendo. Aí vai ter o dia que ele vai para o trabalho dos homens também. Isso. E vai chegar em casa, a mulher vai estar assim, ó, com um rojão na mão, né? Eba! Mas Isso aí. hoje, um dia, Eu, vamos na escrever. época que eu tava lá, Vamos colocar um quadro tinha algumas na parede. mulheres que ficavam numa alegria de saber que o cara estava indo no trabalho dos 300 valentes, de verdade. Era muito legal. Eu recebia muito mais feedback das mulheres que dos homens por causa disso, né? Só, olha, o meu marido, graças a Deus, ele tá indo, olha que bênção. Aí, muita bênção mesmo, porque é o que a gente já falou, quando um homem se posiciona, a casa dele melhora, a casa dele muda, na verdade, né? A gente viu aqui, ó, os homens comandavam todos os seus parentes, né? Então não fica aquela luta amarrada, né? Que às vezes a mulher tá lutando ali quase que sozinha, né? Mas sozinha. isso daí que o Anderson está falando mesmo, ó. Olha pro copo mais cheio, ó. Vê o que ele já fez, ó. Que ele falou, ó. Há tanto tempo você nem vinha comigo, agora você já está vindo, fazendo isso, apoiando naquilo, né? Isso é muito bom. Então, E não criticar. Lembra não. que lembra de não criticar, é falar. E aí, assim, mas e quando erra? Quando erra, aí você vai falar com Deus. Sim, Ora não vai Deus, falar, você não é a mãe. Senhor, eu tô aqui, eu tô pagando um preço, toca o coração dele, entendeu? Mas joga o jogo dele, você vai ver. Isso é tanto o homem como a mulher. Sim. Tem mulher que começa a cozinhar, o cara em vez de lá, que maravilha, olha que prato, olha que beleza. Nossa, mas assim, minha mãe ia ficar com inveja. Você falar isso aí pra tua mulher, acabou. Aí, Esses dias a Mariana fez acabou. uma carne de panela, um picadão. Meu pai que gosta do picadão de alcatra. Né? A Mariana fez uma carne de panela que deu briga ali. se estiver viu? assistindo, vai lamber o beijo agora. O picadão de alcatra. Finalizou aí, antes pra gente encerrar, porque senão vai começar o culto daqui a pouco. Né? É verdade, o culto lá é às 7, né? Você que tá Aqui de é às boa 7. aqui, né? Que você- Hoje aqui a gente já fez o culto, né? Não, mas vamos dar condição do pessoal ir para a igreja, sim. participar. Esse é um dos programas, a semana passada a gente falou que o programa era de todos, o programa que mais valeria a pena.
você ouvir de novo. Esse agora vale mais a pena que o da semana passada. Amém. Meus amigos, meus queridos, que Deus abençoe muito vocês, viu? Tenham uma ótima semana, um culto maravilhoso daqui a pouquinho, com grandes bênçãos, um mês de setembro aí muito abençoado, que tudo aquilo que você tem ouvido, né? Se você perdeu alguma coisa, volte e assista amanhã, nesse mesmo horário será postado no meu canal, Murilo Rossafa, e que vamos crescendo todos os dias, todas as semanas, progresso nas nossas vidas, que você possa olhar para trás e ver, olha, estou crescendo, estou evoluindo, isso é muito importante, tá bom? Deus te abençoe muito. Boa noite a todos. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.